mais um Antenados na Geral, ao vivo para todo o Brasil aqui na tela da Boas Novas. É muito bom ter sua companhia e a sua audiência no programa de hoje. Quero te lembrar que você também pode assistir de qualquer lugar do mundo pela internet. Acesse www.boasnovas.tv, você poderá assistir no seu computador, celular e tablet. Também pode baixar o aplicativo da Rede Boas Novas para o seu iPhone e para o seu Android. Hoje o nosso tema é livre. Toda sexta-feira fazemos tema livre. Você tem alguma dúvida sobre a Bíblia, sobre a vida cristã, sobre a política, sobre o momento social que o Brasil vive? Você quer uma opinião cristã de pastores? Ligue conosco. Durante o programa aqui embaixo nós vamos colocar todos os meios de interação com Antenados na Geral. Facebook, Twitter, as redes sociais todas, SMS, e-mail e o telefone. Como nós estamos ao vivo, se você ligar, você vai ser colocado ao vivo no estúdio para fazer uma pergunta, tirar uma dúvida, ou pode também concordar ou discordar daquilo que é debatido hoje aqui no Antenados na Geral. Para falar um pouco sobre tudo que nós vamos debater hoje, dos questionamentos de você de casa e do pessoal da internet, recebo ele que é bacharel em teologia e pastor da Assembleia de Deus em Santa Cruz, pastor Sérgio da Costa. Pastor Sérgio, bem-vindo ao Antenados. Muito obrigado, é um prazer muito grande estar mais uma vez aqui junto com meus colegas, né? Hoje eu estou aqui com só gente fera, né? Vocês podem perguntar, porque vocês podem perguntar à vontade, se eu não souber, eu peço os universitários aqui, entendeu? Universitário sou eu. Também recebo aqui, ele que não é universitário não, ele já é pós-graduado, talvez doutor. Ele é bispo e presidente do Conselho Ministerial Refúgio e Fortaleza, também é formado em teologia e pós-graduado em Direito. Estou falando do Bispo Ronald Ribeiro. Bispo Ronald, bem-vindo ao Antenados na Geral, é muito bom ter o senhor hoje. Nós vamos falar muita coisa de sociedade, de política, é bom ter alguém. Temos outras pessoas, claro, que entendem muito de direito, mas hoje vamos debater muito sobre isso. Seja bem-vindo. Obrigado. É um prazer estar aqui de novo. Também recebo ele que é pastor auxiliar da Assembleia de Deus em Arthur Rios. Ele é bacharel em teologia e mestre em historicidade da religião. Estou falando do pastor João Neres. Pastor João, bem-vindo ao Antenados. Obrigado, André. Paz do Senhor a todos. Trago um abraço do pastor Celso e de todos os obreiros da Assembleia de Deus em Arthur Rios e da comunidade ali em Vila Kennedy, onde pastorei, e está nesse momento antenados no programa. Quero mandar um abraço para todo mundo de Vila Kennedy, tá bom? Obrigado pela audiência de vocês. Também, por último, recebo ele que é pastor da Igreja Assembleia de Deus. Ele também é professor e escritor, pastor Rubens Teixeira. Pastor Rubens, bem-vindo ao Antenados na Geral. Muito obrigado, André. É um prazer meu de estar aqui com você, com os nossos queridos companheiros do debate e com os nossos telespectadores, que são a razão que nós estamos aqui falando. Muito obrigado mais uma vez por essa oportunidade. Tá certo, já começamos, estamos ao vivo, então você tem alguma pergunta, manda pra gente. O computador está aqui do lado, todas as perguntas que vieram da internet já vamos fazer aqui. Já vou começar já a iniciar com uma muito interessante, que até, deixa eu tentar abrir aqui no site gospelhoje.com.br, um grande portal de notícias cristão. Ele noticiou que, deixa eu pegar aqui para a gente falar um pouco sobre os direitos da igreja, direitos de culto, como é que a Constituição vê toda essa situação. Deixa eu ver se encontro aqui depois a notícia para colocar no ar. Daqui a pouco eu coloco aí para mostrar para você. Mas mostrou que a Evangélica Assembleia de Deus em Santarém, ela estava comemorando seus 85 anos, uma grande festa ao ar livre, num local muito amplo, com som montado, com palco, muitas pessoas. E o pregador daquela noite é o pastor e também deputado federal Marco Feliciano. Todos nós sabemos que hoje, para onde ele vai, existem manifestações contrárias e tudo mais. Porém, ele estava em um culto de 85 anos de uma igreja, uma festividade. Embora ao ar livre, quando você está fazendo aquilo, é um culto ao ar livre. Eu quero entender porque um grupo de manifestantes gays e enfim, né, o grupo GLBT, invadiu o local de culto, se infiltrou no meio das pessoas, começou a gritar, interferindo o culto, levantando bandeiras, falando palavras de ordem, a ponto de parar a pregação no meio. Um pastor tentou apaziguar, depois o próprio pastor Marco Feliciano pegou o microfone, deu voz de prisão, chamou os policiais militares que adentraram o local, prenderam aquelas pessoas, levaram, enfim. Foi uma confusão e parou um culto. Eu quero entender, nós já debatemos muito sobre isso, tudo bem, cada um pode se manifestar, você tem direito de falar, de se expressar como quer. Porém, existem outros direitos, que é o direito do culto, o direito talvez de uma reunião, não pode ter duas reuniões no mesmo local. Eu quero que a gente converse um pouco sobre isso, porque está começando a passar dos limites algumas coisas. E às vezes é complicado parar-se um culto no meio da pregação para dar voz de prisão, e quem teve que fazer isso foi o próprio pregador. O que vocês têm a falar sobre isso? Olha só, já aqui no Antenado, já puxei umas questões aqui, concernente a respeito às religiões. Esse pessoal que está pedindo respeito, André, eles não respeitam ninguém.
Eu não sou católico, eu sou evangélico, mas eu vi na televisão absurdos. Eu vi pessoas chegar, fazer uma reunião, imagens, tirar a roupa, as mulheres botar os seios para fora, beijando uma na boca da outra, tá entendendo? Pegar o crucifixo, enfiar em partes íntimas. Eu até tinha criança na sala, falei, quando passou aquela notícia, eu tirei as crianças da sala, entendeu? O pessoal que está pedindo respeito, não respeita ninguém. Um dia chegou um rapaz lá e falou comigo, pastor, vem aqui que eu não estou aguentando mais. Falei, o que é? Pastor, a macumba batendo até de manhã, o tabaco não para de noite. Eu falei, pois é, e esse pessoal que quer respeito, acha que quando chega 10 horas, a igreja tem que parar o barulho, tá entendendo? Mas ele não respeitou ninguém. Eu acho que a lei é para todos. Apareceu um prefeito num canal de televisão, questão de ética eu não vou falar, né? E ele falou que quando ele assumiu, ele tinha lá um monte de crucifixo, ele mandou tirar o crucifixo, e foi uma confusão. Ele falou assim, ó, se botar o crucifixo, vai ter que botar retrato ali da Nossa Senhora da Aparecida, ali vai ter que colocar o Xangô, ali vai ter que colocar o Inhaçã, porque é um direito de todos, não é só o crucifixo que tem que entrar aqui. Como não é para botar nada... Debate. Eu vou chegar nesse debate aqui. Como não é para botar nada, então tira tudo. Aí mandou tirar tudo. Porque ontem teve até um programa da própria Rede Globo que foi bem falado, foi o ministro Aires Brito, ele falou um negócio lindo sobre a questão de usar o crucifixo e o que Jesus, como pessoa, simboliza para a lei, para os tribunais brasileiros. Mas eu vou chegar lá, mas eu quero ouvir dos outros pastores também. O que vocês entendem, às vezes, de passar um pouco? Tudo bem, você quer manifestar dentro do seu direito, dentro de uma passeata, faça isso. Agora, invadir um local de culto para fazer isso? Ali, André, foi exatamente a perturbação da ordem pública e o impedimento da liberdade de uma religião. Nós sabemos que uma igreja, por exemplo, mesmo que esse culto seja ao ar livre, mas quando essa igreja vai realizar esse culto, ela toma várias providências de comunicar às autoridades e pedir permissão às várias autoridades municipais para que possam usar aquele local ali. Então, quando a igreja vai utilizar aquele local, na verdade, ela já está amparada por todas essas autoridades municipais que deram o aval, que deram a autorização. Quer dizer, além da própria Constituição, que diz sobre a liberdade do culto, mas talvez eles tenham pensado isso. Não, isso aqui é o ar livre. É público, eu posso fazer. Só que eles esqueceram que isso, naquele momento, autoridades deram permissão e passou a igreja estar funcionando ali naquele local, autorizadas por pessoas, por autoridades que estavam dando condições daquele trabalho ali. Essa questão de respeitar ou não respeitar, a gente sabe que isso já é notório, eles não respeitam mesmo. Agora, é necessário que, especialmente os evangélicos, comecem a fazer uso da lei, como foi feito pelo deputado, não é? De forma enérgica, dando voz de prisão, que é o correto mesmo, tá? E passar a fazer uso, porque nós vamos, muitas vezes, pelo caminho da paz, isso tudo, e, enquanto isso, eles vão abusando. Então, é realmente necessário utilizar a lei, porque a lei está aí e a lei é para todos. Pastor, por ser um local público, que isso foi uma coisa muito levantada e discutida até na internet. Não, mas era uma praça pública. Ele não invadiu a igreja, invadiu a praça. Tem algum amparo para se falar André, isso? Os símbolos religiosos e os cultos são protegidos pela Constituição e pelas leis. Inclusive pelo Código Penal. O culto é protegido em qualquer lugar. Então, é crime violar um culto, ou de respeitar um culto, ou de respeitar um símbolo religioso. Ter essa gente, de algumas pessoas que são mal educadas, são criminosos, e ter o desrespeito dessas pessoas não me surpreende, porque elas são criminosas, são malfazejas, são pessoas que algumas já são vadias, estão nem aí, elas querem ser, esse é o problema delas. O que me impressiona é que a lei, existe alguns entes públicos que são obrigados a fazer a lei ser cumprida, dentre eles o Ministério Público e a polícia. E quando deixam de agir, eles estão cometendo o crime chamado de prevaricação. Me assusta, não essas bagunças feitas por esses grupos, mas a inércia de algumas instituições que deveriam agir. E outra coisa, tem prerrogativas constitucionais extensas. E essas prerrogativas, para que querem? Quando tentaram fazer a PEC 37 para botar Ministério Público apura ou Polícia apura, houve uma manifestação nacional, as instituições se manifestaram e o próprio Ministério Público se manifestou. Quer um rol de prerrogativas constitucionais para quê?
para ter um cardápio de vítimas, em que eu escolho esta vítima, esta não, eu escolho esta não? É para isso que querem um cardápio de prerrogativas? Se não agirem, estão prevaricando. E eu gostaria que as instituições públicas funcionassem nessa hora, porque eu estou me sentindo envergonhado, não estou se sentindo representado, e estou pagando como cidadão salário alto dessas instituições, dessas pessoas, e não estou sendo representado. E sabe o que é pior? Existe uma instituição chamada OAB, que toda vez que alguém vai para uma confusão, joga coquetel molotov, eles estão juntos, né? Vão lá defender os que fazem a bagunça. Eu sou um cidadão pacífico, OAB, fica do lado da lei. Eu não quero que você fique do lado da bagunça, porque se você quer ficar do lado da bagunça, vá para a clandestinidade. Agora... Porque a lei ela é defendida pelo Estado, a lei ela é estabelecida pelas instituições que têm poder de legislar, e a OAB não tem, e a OAB fica do lado dos bagunceiros, ou seja, da minoria que quer fazer desordem. Deixa eu corroborar com isso. Quando eu vi um programa mostrando um pouco da questão da JMJ, era o último dia, onde teve aquela caminhada, ou passeata das vadias, que a gente não está falando aqui para defender só evangélico, não. Qualquer pessoa que quiser fazer culto. Estava tendo uma reunião da JMJ, pessoas se despiram, pegaram objetos considerados santos para os católicos, começaram a quebrar crucifixo nas partes íntimas. Isso é crime. Fizeram, aquilo que a gente falou, fizeram uma caminhada, gente, que demorou mais ou menos uns 40 minutos umas 2 horas caminhando, e ninguém interferiu, e a polícia acompanhou. E eu vi isso nesse programa de TV, vários representantes da OAB acompanhando, vendo se a polícia ia prender, mesmo que defendendo os criminosos. Defendendo os criminosos. Isso é verdade. A gente está vendo vale ressaltar, André, ninguém foi preso. Vale ressaltar que quando um policial comete o mínimo de deslize, ele é facilmente condenado, tanto pela OAB, nem sempre, mas de vez em quando, ou quase sempre, e pelos direitos humanos. E quando nós vemos uma situação como essa da JMJ, eu achei importante que acontecesse naquele momento. Gostei. Em que sentido? Porque a própria opinião pública está vendo quem está por trás desse movimento de ativistas gays. Outra coisa, a pessoa ali passando em partes íntimas. Gente, olha só, as famílias brasileiras, o Ministério Público... Só de mostrar a polícia geralmente até age. A polícia age sendo pressionada pela OAB, né, que fala, não... Eu quero a polícia me defendendo, a minha família. OAB, não impeça a polícia a defender a minha família. Ministério Público, eu gostaria muito que vocês cumprissem suas atribuições nessas horas. Sabe por quê? Porque não só, quando violam, o Montesquieu falou que a injustiça contra um é uma ameaça contra todos. O Martin Luther King falou que a injustiça em algum lugar é ameaça à justiça em qualquer lugar. Então, quer dizer, eu estou sendo violado quando os católicos estão sendo violados. Sim, todos os cidadãos estão, porque nós não queremos não só que os católicos sejam violados, mas também eu quero que as nossas famílias sejam respeitadas, e não estão sendo, porque a polícia, quando vai agir, e eu não sou a favor de excesso da polícia, vem OAB, e vem não sei mais quem, e aí vai defender a minoria desordeira, né? E eu tenho a impressão que a OAB deixou de ser a Ordem dos Advogados do Brasil para ser defensora daqueles que querem praticar desordem nesse país. E eu estou com vergonha, eu já sei que vocês violam direitos humanos, por favor, me respeite e respeite a sociedade brasileira. Tá forte o negócio. A gente vai para um rápido break, depois nós voltamos para falar ainda um pouco sobre isso, porque é aquilo mesmo. E, gente, eu não estou só reclamando como o próprio pastor falou aqui, pegaram objetos religiosos e colocaram nas partes íntimas. Só de estarem mostrando as partes íntimas já poderiam ser presos. Então não é só um crime, não. É tanta coisa que vem acontecendo e tem gente defendendo ainda, tá bom? Vamos para um rápido break, daqui a pouco a gente volta. Não saia daí não. O Antenados volta já já. Segundo bloco do Antenados, na geral, ao vivo para todo o Brasil, tema livre, e começou já de quinta marcha. Você pode participar conosco durante aqui, ó, nós estamos colocando os contatos para você interagir conosco. Já tem muita pergunta chegando na internet, mas eu acho que o pastor Sérgio só queria dar um último nó. Dar uma pincelada. Tudo tem que ter limite, né? Diz que em Sodoma e Gomorra acabou o limite ali, não tinha mais limite. Deus olhou para Sodoma e Gomorra com um olhar de ira. O Ló olhou para Sodoma e Gomorra com olhar de cobiça. A mulher de Ló, quando ia saindo de Sodoma e Gomorra, olhou para trás com olhar de pecado. E diz que os homens de Sodoma e Gomorra, aquele sodomita, não queriam nem saber se era anjo. Bota esses homens para fora que nós queremos conhecer ele. Essa palavra conhecer é fazer amor com aqueles homens.
Perdeu o limite, Deus destruiu aquela cidade. Hoje em dia, essa Sodoma e Gomorra, André, está em volta de nós. E deixa eu também pontuar aqui que nós estamos falando um pouco de você também quebrar os direitos dos outros. Do mesmo jeito que a gente é contra tudo isso que aconteceu, eu sou, por exemplo, isso é uma opinião minha, né? Mas sou contra também, às vezes, tem alguns crentes fundamentalistas e fanáticos demais que querem invadir terreiro durante o negócio deles para ficar chutando e sair expulsando demônio. Isso é errado, isso dá cadeia, tá bom? Você tem que respeitar o culto religioso, independente de qual seja. Qualquer culto. É só acrescentar em tudo isso que foi falado, a questão do MP, que todas as vezes que se fala no MP, a primeira coisa que eles dizem é o seguinte: o MP só pode agir quando provocado. Tem que ser provocado. Não, MP não. A gente vai chegar lá. MP não. Isso é juiz. Um momento, MP só pode agir quando isso provocado. Isso não está na lei, é o contrário que está na lei. Isso aí não é bem assim, porque se fosse essa situação, todos esses fatos que já estão acontecendo aí, já é uma provocação direta. O que é provocação? É na mesma hora, né? Eles entrarem em ação porque houve uma provocação no sentido de quebrar, de respeitar uma lei. Se tem que ser provocado, foi mais do que provocado, não, André, é isso que o bicho está falando. Quem tem que ser provocado é o juiz, o judiciário. O juiz ele não pode agir por conta própria, ele tem que ser instado por alguém a agir. O MP, ele tem obrigação legal, está na lei. É a missão dele e ele ganha para isso. Uma das missões dele é ele agir, ele representar a sociedade e agir como autor nos casos de crimes de ação pública. Então ele tem que agir, ele tem que tomar a iniciativa. Ele é obrigado. Ele precisa ser... Quem cometeu o crime? Ninguém foi preso. Quem cometeu o crime foi as autoridades. Sabe por quê? Crime de prevaricação. Eita, é o crime de deixar de agir. Quando uma autoridade pública... Crimes. Não, quando uma autoridade pública tem obrigação de agir e não age, é crime isso. O nome desse crime está no Código Penal. É prevaricação. Quem não fez, prevaricou. Agora, se em nossa sociedade existe um salvo-conduto para praticar crimes e para autoridades que prevaricam em defesa de algumas pessoas, de vadias, ou de homossexuais, ou quem quer que seja, se existe a prevaricação é permitida, é livre, isso é uma prevaricação que é baseada numa rachadura enorme na nossa democracia. Eu não faço parte de um Brasil em que as autoridades são inertes. Eu não quero pagar o salário dessas autoridades. Eu não quero essas autoridades no poder. Eu tenho vergonha disso. Então, autoridades, como todas as pessoas que são autoridades, ajam e não sejam prevaricadores. Isso é crime. Tá forte isso aqui no Antenados geral. Deixa eu dar uma esfriada um pouco. Vamos um pouco para a Bíblia agora, mas depois já vou voltar porque tem muita lenha para queimar no Antenados de hoje. Sexta-feira é assim, é quente mesmo. Quente, frio, e você pode participar conosco. Essa aqui é uma questão já interessante, tem a ver mais com relacionamento e com visão de, será que foi Deus que falou ou não? Aqui é uma moça anônima que fala o seguinte: eu estava noiva de um rapaz que terminou comigo e voltou com a ex-namorada dele, que também é da igreja. Entenderam? Estava noiva de um rapaz que terminou comigo e voltou com a ex-namorada. Disseram para mim que Deus havia restituído o relacionamento dela. Deus faria isso às custas da minha felicidade? Tem aí, talvez, mostrar com o rapaz terminou e voltou com a menina que era da igreja também. E todo mundo está falando, está vendo? É Deus restaurando o teu relacionamento. Como é que conversa com uma moça? Coitada, deve ser uma jovem ainda, não estava entendendo, né? Será que foi Deus ou não foi? As pessoas, quando não querem assumir os seus erros, costumam dizer que foi Deus que falou. Aí tá batido o martelo. Não, Deus disse, aí pronto, ninguém contesta. Especialmente em relacionamento, porque essa é uma questão que Deus já estabeleceu o homem e a mulher, e a partir daí eles se conhecem, e vão se conhecendo e ver se dá certo até chegar à instituição do casamento. Não existe essa manifestação direta de Deus. Não, eu separo desse para colocar naquele. Deus não tem nem interesse em atuar numa situação dessa. O homem e a mulher estão ali para se conhecer, passarem a se conhecer, aquele caminho normal de namorar, noivar, casar, e não, imagina, isso seria uma grande confusão em igreja, até porque tem algumas igrejas que, infelizmente, tem um rapaz que namora umas 10 lá, e aí ele sai, começa a dizer que Deus separou para outra, vai ser uma confusão violenta. Pastor Rubem, Deus separou a igreja inteira para o rapaz. O que acontece... Pastor Rubem, o senhor é o pastor Ronald. O que acontece é que namorar é uma pessoa conhecer a outra. E hoje em dia não está uma pessoa conhecendo a outra, está uma pessoa conhecendo o corpo da outra.
em vez de fazer carinho, estão fazendo carícias, que é um engodo, entendeu? Para outras coisas. Em vez de estar fazendo, primeiro casando, para depois fazer a carícia, estão fazendo o que devia fazer depois, estão fazendo primeiro. O que devia fazer primeiro, estão fazendo depois. Aí acontece uma série de problemas. Agora, cada caso é um caso. No caso da menina aí, a resposta não pode vir da boca de um homem, tem que vir da boca de Deus, que nós não entendemos o que aconteceu ali. Se esse rapaz não quer mais nada com ela, acho que, de repente, ele nem merece mais ela. Deus. Agora, também tem que ela vai querer esse relacionamento também. É muito bom a gente falar um pouco isso, e o Bispo Ronald foi até incisivo nesse sentido. Relacionamento, Deus pode separar uma pessoa? Eu acredito que pode, e às vezes faz. E às vezes é você que escolhe. O cara fala, porque Deus escolheu. Pelo menos eu não vejo tanto na Bíblia, mas, por exemplo, quem escolheu a minha mulher fui eu. Deus ajudou? Sim, acredito. Mas Deus não sai escolhendo homem e mulher de todo mundo, porque senão... Não, foi Deus que escolheu, então... Aí quando separar, mas foi Deus, não foi Deus... É complicado a gente atribuir a Deus as nossas escolhas, André, e os nossos erros. André, você escolheu a sua esposa. Sim. Sim. Naquela época era só isso que podia, porque a esposa não podia escolher marido, ela era comprada. Entendeu? E existem casamentos que Deus acabou. Por exemplo, eu estou pagando ainda. Casamento de Moisés. Casamento de Moisés. Ele queria fazer o que a mulher queria, tinha que circuncidar, a mulher não queria, aquele negócio todo. E ele foi fazendo a vontade da mulher a ponto de Deus chegar a querer matar Moisés. Eu vou te matar. Aí quando ele viu que Deus ia matar ele, aí ele foi falar com a mulher, me dá o garoto que eu quero circuncidar. Ela pegou uma pedra, circuncidou o garoto, jogou nos pés de Moisés. Acabou o casamento ali. Lá em Números... capítulo 12, parece, ele teve que casar com a mulher cuxita. E quem foi contra o casamento dele, ficou leprosa. Ficou leprosa. Agora uns dizem, não, Moisés se divorciou. Outros dizem, não se divorciou. Tem uma boa saída. Então às vezes, se uma pessoa quer chegar com o pastor e falar, pastor, eu quero me divorciar, o senhor pode me dar bênção, pode orar para eu divorciar. Eu vi o pastor Cláudio Duarte falando isso outro dia na televisão, que ele fez a oração do divórcio. Ele chegou para fazer a oração do divórcio na sua vida. Cara, a oração do divórcio você, quando estava no altar com a sua mulher, falou, jurou até que a morte separe, então eu vou orar para Deus te matar. Aí tá tudo certo, vocês podem ser. O cara correu. André, existe uma coisa importante. Escuta só. Se nós quisermos, nós não precisamos, não somos obrigados a colocar nossa vida na direção de Deus. A realidade é essa. Nós podemos, inclusive, fazer as nossas coisas por conta própria. Se nós quisermos ter a orientação de Deus, nós devemos orar ao Senhor, pedir orientação para tudo. Quem quer casar, inclusive, para casar. Depois, a escolha, tudo aquilo que a nossa inteligência pode fazer, o nosso discernimento pode fazer, Deus não faz. O que acontece? Uma vez, uma irmã virou para meu pai e falou assim, irmão Paulo, pode pedir para Deus revelar se o casamento da minha filha é da vontade de Deus? Meu pai falou, não vou orar não, irmão. O que Deus já mostra para a gente, você precisa ficar revelar de uma outra forma. Por quê? Segundo, depois que Deus dá a orientação, cabe a nós fazermos as escolhas. A Bíblia tem os parâmetros em que como se davam os casamentos, qual o comportamento, o tipo de pessoa. Então, em primeiro lugar, a dúvida dessa moça, que eu acho pertinente, veja só, se o rapaz já trocou ela, gente, pelo amor de Deus, você ainda quer esse rapaz? Porque lá na frente ele pode trocar você depois de casada. Pô. Você já fez uma vez, quem disse que ele não vai fazer de novo? Então, quer dizer, mesmo que você goste dele, se esforce e esqueça dele, para que você não faça isso depois de casada. Então, o que acontece? Segue a orientação de Deus. Quer ver? Item número 1, regra número 1 da Bíblia, não é minha não. Ouça seus pais. Regra número 1, se teu pai e a tua mãe são pessoas de Deus ou quem te orienta, ouça seus pais. Se você fizer isso, 90% dos problemas que você pode ter no casamento serão evitados. Depois, ouça o pastor da igreja, ore ao Senhor. Dificilmente você vai errar se você fizer isso. Outra coisa também, tem um período de conquista. Tem gente que namora a pessoa, estala o dedo, quer que tudo aconteça. Até quando a gente aceita Jesus, antes de aceitar Jesus, antes de levantar a mão lá na frente, tem um período de conquista que Deus vem nos conquistando. Ele prega, o outro leva um panfleto. Não é verdade? Quando a pessoa aceita Jesus, Deus já conquistou aquela pessoa já há muito tempo. Houve casamentos também que foi aprovado por Deus a separação. O casamento de Vasti com o rei Assuero, esse divórcio ali foi aprovado por Deus para Esther casar exatamente com o rei Assuero. Todo mundo prega isso dentro das igrejas, né? E não foi por adultério. E nós temos vendo na Bíblia coisas que muitos pastores não pregam, mas está tudo escrito ali. Um dia um rapaz falou, não, porque o Jefté é filho de uma prostituta, mas ninguém falou que o pai deu uma desviadinha
né, e pegou a prostituta. A Ana, meu Deus do céu, entrou no templo, mas ninguém falou como era dele, ela tinha 2 mulheres depois da lei, estava em adultério, ninguém falou nada disso, entendeu? Mas tudo está na Bíblia, no nosso rosto. Pegou a mulher no ato de adultério. Presta atenção, eu não quero chegar nisso não, porque mais liberou o rapaz, não sei porque ele é crente, acho que ele devia ser influente, mas o rapaz liberou, mas a mulher queria apedrejar. Aí Jesus pegou um pauzinho, começou a escrever no chão. Aí um irmão perguntou, pastor, o que ele estava escrevendo ali no chão? Eu falei, eu sei. Então fala para mim. Aí eu falei, então eu vou falar diante da igreja. Eu falei, presta atenção, Jesus estava escrevendo no chão. O pessoal estava com a pedra na mão, ia dar pedrada na mulher. Aí o pessoal olhava lá o que ele estava escrevendo, largava a pedra e ia embora. O outro olhava também o que estava escrevendo, largava a pedra e ia embora. O que eles estavam lendo? Cada um estava lendo o seu próprio pecado. Jesus escreveu assim, vem cá, tu vai tacar a pedra nela? Lembra que eu te perdoei disso? Lembra que eu te perdoei daquilo? O pessoal largava a pedra e ia embora. Por que José saiu e foi embora? E não queria dizer, Maria, nem fui para a lua de mel com a Maria, ela está grávida. Por quê? Porque falou assim, se eu falar, vão matar Maria pedrada. Então ele foi embora, mas ela orou e Deus salvou o casamento dela. Enviou um anjo lá, está entendendo? E o anjo falou, José, volta que está Maria, gerado pelo Espírito Santo. Aí ele voltou. Olha só, é importante se dizer 2 coisas fundamentais no nosso diálogo aqui, que está bem interessante. Primeiro, todo crime, e está lá nas obras da carne, Gálatas capítulo 5, isso serve para qualquer um. Todos os crimes sexuais são os principais, começa pelos crimes sexuais. E são 4 crimes sexuais logo do início. A relação sexual, a questão de pecado sexual é extremamente gravoso sobre a saúde humana. Isso está provado que as pessoas divorciadas têm mais problemas. É só ver os estudos de saúde, problemas às vezes cardíacos. Existem pesquisas sobre isso. Então o divórcio, ele faz mal para quem se divorcia. Tá certo? Embora em algumas situações ele acontece. E eu não estou aqui criticando divorciado, e pelo amor de Deus, não entenda como uma crítica. Eu estou dizendo que quanto ele deve ser evitado. 2, as pessoas têm que se policiar muito antes de casar. Porque depois que casa, o que acontece? As desavenças no casamento destroem a saúde da pessoa. Destroem as crianças. Tem umas crianças que nascem do casamento que não têm culpa de nada. E, às vezes, os pais vivem numa relação muito ruim, destrói o futuro daquelas crianças. São crianças, às vezes, inseguras, são crianças doentes, são crianças que os pais não dão amparo porque não conseguem nem ter amparo para si. Portanto, queridos jovens, queridos irmãos, primeiro, item número 1, vigia, peça a orientação de Deus. Quando eu fui me casar, eu pedi a orientação de Deus, orei ao Senhor e Deus me deu uma esposa. Sou casado há 19 anos, graças a Deus. Dificuldades todo casamento tem. Agora, vamos para os pés do Senhor. Existe dificuldade no casamento, traição, qualquer outra coisa. Se conserte com o Senhor e tente salvar o seu casamento, porque é isso que Deus espera de nós. Não vou destruir o meu casamento. Não evite destruir, porque a destruição vai repercutir sobre você e sobre seus filhos. A gente vai para um rápido break, daqui a pouco nós voltamos para o 3º bloco e eu vou jogar uma polêmica bastante interessante para a gente debater. Quer saber qual é? Fica antenado conosco. Não sai daí. A gente volta já já. Terceiro bloco do Antenados na Geral, ao vivo para todo o Brasil. Deixa eu lembrar para você, e eu falei que a gente ia fazer uma pergunta polêmica. Na verdade, ontem, para quem acompanhou o programa Na Moral, da Rede Globo, tivemos líderes de 3 religiões e um ateu, debatendo sobre Estado laico e respeito mútuo entre as religiões, que um não respeita o outro, discrimina o outro. E em um certo momento, o Baba Orixá, não sei o nome dele lá, ele quis até pegar ali e amarrar o pastor Silas Malafaia, fazendo um convite para o pastor Silas, porque estão falando assim, olha, nós devemos usar a nossa influência para transmitir uma mensagem para o povo, olha, evangélicos, respeitem os espíritas e os católicos, católicos, respeitem os evangélicos, e por aí vai. E ele chegou a fazer um convite para o pastor Silas, falou, então eu quero te convidar aqui no ar para você participar de algum evento nosso, comigo, no mesmo palanque, você senta do meu lado, para a gente poder falar ao povo, às multidões e tudo mais. O pastor Silas meio que deslizou e tudo. Eu já conversei sobre isso aqui no Antenados, que teve até um líder católico que falou, olha, André, a gente teve uma festa na cidade onde a igreja era muito grande do pastor e ele fez um convite para muitos líderes religiosos. Eu, como padre principal da cidade, fui e participei no culto. Ele me deu até uma palavra
fiz ali uma saudação a todo o povo e tudo mais. Porém, quis retribuir a gentileza e quando foi a festa da nossa igreja, da nossa paróquia, o nosso evento, convidei por várias vezes e ele não foi. Muitas religiões enxergam os evangélicos e liderança evangélica como um pouco exclusivista. Se você quer vir para a minha igreja, seja bem-vindo, mas eu nunca vou na sua igreja. Isso acontece em eventos, isso aconteceu já em alguns padres também que já mandaram e-mail para a gente no programa, de casamentos de que uma moça era evangélica, o rapaz era católico, e o casamento ia ser numa igreja evangélica ou num salão onde os dois fariam, e o pastor do rapaz não aceitou fazer com um padre, participar com um padre de uma cerimônia religiosa. E eu quero que a gente converse um pouco disso, de qual é a raiz cultural, porque isso tem a ver com é social-cultural. Isso não é da nossa doutrina ou não vem da Bíblia. Pelo menos esse é o meu entendimento. Para começar, podemos perceber o seguinte, parece que muitos pastores estão preocupados em demasia com a sua imagem. O que é que se pensaria de um pastor numa reunião dessa? Né? Como ficaria a imagem dele? Outros pastores, como seus membros vão vê-lo? Como a sua convenção vai enxergar isso? E etc. E eu percebo na Bíblia que Jesus, não sei se Jesus, parece que ele não tinha convenção. Ainda bem. Mas Jesus estava em muitos lugares que muitos líderes como nós hoje não iríamos. Jesus estava com o povo. O que vai fazer a diferença é o brilho de Cristo em nós. E eu acho que se nós tivermos uma oportunidade, nós devemos aproveitar. Eu passei muito tempo na minha vida sem receber em casa as testemunhas de Jeová. Porque a minha líder de escola dominical tinha dito que aquele que prega heresia não deve ser recebido em casa. Pegou um texto lá de Paulo que não se referia exatamente a isso, se referia a alguns cristãos da própria igreja que estava pregando heresias. Então, um certo tempo, lendo a palavra, eu recebi uma iluminação do Espírito Santo, que disse assim, se fosse Jesus, não perderia essa oportunidade. Então, eu passei a recebê-los e dar a palavra certa da Bíblia. Então, se nós temos uma oportunidade em um evento social, depende, claro, do evento, nós devemos aproveitar a oportunidade. Certamente nos será dado um microfone, seja numa Assembleia Legislativa, seja num local público, já será uma bênção. Se nos der um microfone, eu vou orar, eu vou pregar, eu vou falar algo da Bíblia. Se eu disser um versículo ali, para mim já é lucro. Pastor João, até por historiador e talvez por pensar, não sei se o senhor já parou para pensar um pouco nisso, para a gente também debater, e acho que o senhor concordou que, de fato, nós temos aí um viés um pouco exclusivista nesse sentido, o que os outros vão pensar e tudo. De onde veio isso? Porque eu paro um pouco para pensar, e ontem, nesse debate, foi muito interessante, da questão que até o próprio pastor Silas falou, olha, vocês estão falando que hoje a gente está maltratando outras religiões, mas nós, não que ele tenha concordado plenamente, mas nós até hoje já fomos muito maltratados. Claro que hoje estamos crescendo, então muda um pouquinho. Já fomos minoria, hoje somos ainda minoria, mas já temos um pouco mais de volume. Será que isso talvez seja uma característica? Eu já fui tão perseguido que quando chegar a minha vez eu não vou estar nem aí para ninguém. Não, a origem, olha só, a origem vem de Deus. A Bíblia diz que, hoje em dia, os cristãos... Mas Jesus não era assim. Não, como é que vem de Deus? Os cristãos estão um pouquinho fracos. Porque a palavra de Deus diz que um profeta clamou contra o altar. Porque aí já falar a vontade de Deus. Está difícil de falar a vontade de Deus hoje em dia. Entendeu? O pessoal parece que tem medo. Não, mas se o senhor tiver a oportunidade de falar a vontade de Deus como aquele profeta num local público, eu vou falar. Onde tem pessoas. Eu vou falar. Deixa eu levantar, é disso que nós estamos falando. Deixa eu levantar um exemplo que aconteceu agora há pouco tempo. Só para ilustrar isso. Por exemplo, não sei, mas para a gente ilustrar, e eu acho que o pessoal vai entender até melhor. Que eu tô querendo quebrar mais não só por exemplo, para mim, um dos maiores adoradores missionários que existe no Brasil hoje, principalmente na música, chama-se Asaf Borba. Um homem respeitadíssimo por todos. Não sei se muitos souberam, mas foi um dos comentários mais feitos na internet. Ele recebeu um convite da JMJ, do pessoal da liderança, para tocar numa das reuniões que previa que tinham várias pessoas que tocavam antes de ter reunião com o Papa à noite. E ele foi e cantou as músicas dele. Foi massacrado pelos evangélicos da internet. Acabaram. Um homem como Asaf Borba, que tem uma vida diante do altar. Quem conhece o testemunho dele fala que tem uma vírgula para falar dele. Mas ele recebeu e entendeu de Deus. Vou lá, me chamaram, vou pregar, vou cantar música, aquilo que Deus deu para mim, e participou. Acabaram com ele na internet, o que eu acho uma grande justiça. André, mas isso só veio a provar o seguinte, aquilo que o pastor falou. A gente tem medo, porque se a gente for, o nosso próprio povo pública vai massacrar com a gente. Bora vir, pastor Sérgio, depois a gente vai ali. Eu queria acabar, porque as pessoas podem ficar pensando que eu estou incentivando os outros a quebrar a imagem de escultura. Nada disso, não. É outra coisa. A pergunta foi,
a origem disso, Isso. a origem disso, bíblica, diz que Dagom caía, o profeta profetizou contra o altar, diz que as pessoas que mais desrespeitavam outras religiões era Elias, foi lá, desafiou 450 profetas de Baal, isso tudo está na Bíblia. Porém, quando Jesus chegou, ele foi consertando as coisas. Ele foi lá comer com pecadores, está entendendo? Ele já mudou uma estratégia que as pessoas, só um minuto, as pessoas não entendiam por que Jesus estava fazendo aquilo. Ele queria conquistar as pessoas, ele já queria libertar as pessoas daquilo. E para eu ganhar um macumbeiro para Jesus, eu tenho que fazer amizade com ele. Tem gente que não entende para com os touros para ganhar os tolos. Como é que eu vou ganhar um católico para Jesus, um macumbeiro para Jesus, se eu fazer amizade com ele? Não precisa ir na igreja dele reunir? Essa é uma das perguntas. Peraí, só um minuto. A gente tem que ser rápido. Uma coisa. A porta da minha igreja é aberta para o público. Sim. A porta do centro espírita é aberta para o público. Qualquer um pode entrar lá. Quando eu evangelizo, eu entro dentro do centro espírita, eu distribuo papel lá dentro. Deixa eu colocar. Depois o senhor está entrando na lei. O senhor já está na questão. Porque o senhor entrar num culto espírita distribuindo. Dois pontos fundamentais. Pastor Sérgio, dois pontos fundamentais. Calma, olha só. Dois pontos fundamentais. Deus nunca desrespeitou outras religiões. Ali, no caso de Elias, foi o seguinte: Israel servia a um Deus. Naquela época, o ambiente sociológico, o ambiente de governo era diferente. E aí, uma rainha que usurpou o poder de dirigir, que assumiu o poder de dirigir um povo que era escolhido por Deus, ela implantou e impôs um Deus chamado Baal, que não acontece no Brasil. Não existe, o governo impõe um Deus. Quando impôs um Deus, aí Deus falou não. Aí Elias falou, não, o Deus só quer ver, vamos ver. Aí fomos para a prova. E segundo ponto. 2, com relação à questão do Asaf Borba. Tem 2 textos na Bíblia que eu gosto muito. Participam, né? Exatamente. O exemplo dele e de outros que estão na mesma situação. Item número 1. A Bíblia diz em Coríntios, se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Manda nós julgarmos a nós mesmos. Mateus capítulo 7, versículo 1. Não julgueis para que não sejais julgados. Todas as pessoas que julgaram Asaf Borba e não têm condição de julgar, porque não sabem o que estava no coração dele e o propósito deles, segundo a Bíblia, pecaram. Não podem julgar. Sabe por quê? Eu vou citar um exemplo aqui agora, então eu vou entrar na roda. Eu recebi um convite de pregar no culto do Comando Militar do Leste. Recebi o convite do general comandante militar do Leste, general de 4 estrelas, culto do Dia do Soldado. Uma autoridade importante no nosso país. Eu vou ficar perguntando para a autoridade alguma coisa? Ele foi muito generoso em me chamar para pregar. Ele não disse para mim o que era para eu falar. Eu vou abrir a Bíblia e vou pregar a palavra de Deus. Eu não sei quais pessoas estarão nesse culto. Eu só sei de uma coisa. Eu vou lá e vou pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, falar de Jesus Cristo para as pessoas. Então, se as pessoas acham, não, quem entra em lugar A, ou seja, entrar se for convidado. Se o centro espírita não te chamou e você entrar lá, você pode estar cometendo um crime de desrespeito ao culto dele. Entrar, se você calma. É livre para qualquer um. Se você não for, quem vai dizer se é livre ou não é a pessoa lá. Que eles podem. Não é livre, não. Olha só, não é livre, não. Se o senhor entrar para querer assistir um culto, pode. Uma Agora, religião pregar, fechada. ele pode fechar. Me convidam para pregar. Não, tudo bem. André, se o cara estiver realizando uma religião... Que a gente debateu sobre isso hoje. Não é livre, não. Olha só, uma reunião fechada só entra se houver autorização. Bispo Ronald, o que você acha disso? Eu queria falar um pouquinho sobre a situação. Veja bem, primeiro, no início, você pergunta a origem. Por que tem acontecido Por que somos exclusivistas, nós evangélicos? Não vamos colocar, tampar o sol com a peneira. É isso mesmo. Somos mesmo. Isso mesmo, é verdade. Exclusivismo não é de hoje. Foi ensinado Já houve certo. exclusivismo de denominação antes? Foi ensinado certo ou errado, não é o caso que nós estamos debatendo aqui, mas existe sim. Então, cada caso do Asaf, o pastor, outro que vai, como o pastor foi em outro lugar, isso são coisas esporádicas, né? Muitas vezes a pessoa é convidada, ela vai ali e atende, até porque entende que não tem nada demais, mas certamente vai ser censurado, sim, pelos segmentos, porque isso já é uma coisa que existe lá e
tinha que ser mudado. Infelizmente não André, foi. Porque, tinha que ser mudado e aí não professor, vamos querer agora dizer, não existe isso. Isso existe sim. E quando vai um, outro, e pode ser até você foi lá, mas se fosse numa outra reunião e o presidente da tua convenção podia dizer assim, eu não quero que você vá. E aí? Ia ter um impasse violento nisso aí. Então, nós precisamos entender essa situação existe mesmo, não adianta. Geralmente, as lideranças mais esclarecidas, como o presidente de convenção, os pastores mais, eles não têm esse problema que eles entendem. Isso parte de pessoas que normalmente não conhecem a palavra de Deus direito, são pessoas que não conhecem nem o seu grupo direito, são pessoas que às vezes nem têm compromisso com a igreja, mas está ali para falar mal dos outros. Olha a diferença de mentalidade. Se você botar na internet, em qualquer site, daqui a pouco o pastor João vai falar um pouquinho, mas, por exemplo, você coloca... por exemplo, o Papa, quando estava lá em Manguinhos, andando na rua, ele entrou numa igreja Assembleia de Deus e pediu para fazer uma oração com os pastores de lá e fez uma oração. Até os evangélicos, pelo menos que eu estava no site, poxa, tá vendo? Esse Papa é gente boa, ele vai com todo mundo, conversa com todo mundo, parabéns, todo mundo parabenizou. Agora, quando o evangélico, que é convidado, vai para cantar uma música evangélica num evento católico, os evangélicos falam mal dele. Eu quero entender, pastor João, por que dois pesos dois medidas? Tem que vigiar mais com crente do que com exclusivismo. Vamos fazer o seguinte, vamos para um intervalo e daqui a pouco a gente volta, porque já está estourado aqui, degolado, já vai para o último bloco, tem muita coisa para falar. Fica antenado conosco. A gente volta já, não sai daí. O último bloco do Antenados na Geral. Tá muito bom o programa, o intervalo então tá show de bola. Eu vou voltar para o pastor João Neres, porque aquilo que nós falamos, nós temos sim 2 pesos e 2 medidas. Deixa eu só retornar a falar para você que ligou agora, estamos falando de 2 casos que são a mesma coisa. O Papa, visitando Manguinhos, entrou numa igreja de Assembleia de Deus, fez uma oração, parabéns aos pastores que aceitaram aquilo e o receberam. E todos os crentes evangélicos, todo mundo, parabéns, olha como ele é conciliador e tudo mais. Quando o Azaf foi cantar na JMJ porque foi convidado, ele não entrou porque foi convidado e cantou músicas para abençoar e edificar a vida das pessoas, os mesmos evangélicos falaram bem do Papa ter entrado na Assembleia de Deus, falaram mal dele. Por quê? Nós temos que saber definir bem as coisas. Eu coloquei uma mensagem no meu Facebook contra a atitude do Papa ter dito publicamente que todos seriam salvos, inclusive os ateus. Aí eu coloquei bem forte. Sim. Coloquei que o Vaticano Papa foi contraria os ensinamentos de Cristo, dizendo que todos serão salvos. Coloquei o versículo, quem crê e for batizado será salvo, etc. Aí os colegas me massacraram. E um desses colegas que me massacrou, que não entendia que eu estava falando teologicamente, ele mandou para mim um outro link. Jovens adventistas recebem em sua igreja, com um grande banquete, os jovens da JMJ. Bonito. Aí, vamos lá, isso é bom demais. Eu falei isso. Eu disse, louvável. Eu disse, querido, as nossas diferenças teológicas estão abaixo da nossa educação, da nossa cordialidade, entendeu? Então nós, assembleanos, nós como igreja no Brasil, perdemos uma grande chance de sermos educados, entendeu? E de recebermos bem as pessoas, independente do seu movimento. Agora, a favor do seu movimento, eu não sou. A favor do que o Papa disse, também não sou. Só uma coisa para... nós estamos rejeitando os convites, né? Jesus se convidou para ir na casa de Zaqueu. Tá? Eu fiz os 15 anos de uma prima minha. Jesus se convidou, hoje me convém pousar na tua casa. E nós estamos rejeitando os convites para ir na casa dos publicanos de hoje. Eu tive a oportunidade de fazer os 15 anos da minha sobrinha, chamada Gláucia, lá na Ilha do Governador. Eu ouvi a música do Creu e outras de 10 à meia-noite. Só pancadão na minha cabeça. Mas quando chegou a meia-noite, que chegou a hora dos 15 anos, me deram a oportunidade, eu disse boa noite a todos. Eu sou o pastor João Neres, sou tio da menina, e eu vou fazer essa cerimônia. E li Eclesiastes 12, né? Sobre o tempo, sobre a sabedoria do jovem, etc. Dei uma palavra de 5 minutos. No final, chamei o tio, que era evangélico, para orar. Só isso. A cerimônia não durou 15 minutos. Depois, uma advogada me procurou, pedindo aconselhamento, e um casal me procurou, dizendo que estava separando. Depois da festa. Olha só que oportunidade que eu tive. Então, nós precisamos voltar aos tempos de Cristo. Jesus, quando fez o milagre, quando fez o milagre de transformar água em vinho, ele primeiro viu que a multidão concorria.
Tinha bebida alcoólica, tinha mulher seminua dançando. Olha, eu prego em baile funk. Mas, irmão, 30 minutos a Bíblia não diz isso que o irmão está dizendo, não, tá? Que tinha mulher seminua dançando. Isso é uma suposição, não. Dança no ventre. Não sei se tinha. Mas tem que ter cuidado. Não, vamos, olha só. O cristão não deve estar desnecessariamente em ambientes desse tipo. Porque as pessoas, nós vivemos numa democracia. O evangelho é pregado na televisão e nas igrejas, nas casas, nas ruas. Se o cristão, no caso específico do irmão, for no aniversário de um parente, eu acho plausível. Eu iria também, porque eu devo respeitar a minha família e os convites que me são feitos. Especialmente porque daria uma palavra, honrar o irmão depois. Agora, eu não devo estar livremente em ambientes como esse, porque esses ambientes são corruptores. Se eu estiver lá, a Bíblia diz que Jesus estava em algumas situações em que ele estava pregando, ele estava anunciando Tem milhares de cristãos que para baile funk, mulheres dançando, pregam a palavra e vem embora. Isso é outro assunto. Eu também concordo com o pastor Rubem. Isso é um risco enorme. Isso é um risco. Medida, Cuidado, jovem, por onde você anda. Eu concordo com o pastor Rubem. Na medida que nós somos convidados por uma situação especial, não devemos não aceitar aquele convite, mas não ficar também assim. Se expondo desnecessariamente. Qualquer um desses eu quero estar... Todo cuidado. Aí também não. Só voltando à pergunta original, claro que a gente acabou falando sobre várias situações derivadas disso, mas eu queria mesmo, de fato, me ater à questão de participar em outro ambiente religioso. Eu não estou falando se tem pancadão ou não, embora eu achei interessante nós falarmos um pouco sobre isso, sobre ambientes que não são propícios, e aí não tem nada de religioso, na verdade, né? Mas da participação, talvez, de um líder de uma religião e em outra. Como eu falei aqui, por exemplo, você quer ver... A questão também no religioso, até o pastor que aceita e vai a um outro ambiente religioso, ele tem que ir sabendo que fatalmente ele vai chegar lá aceitando as regras impostas no local. Sim, certo? Então, porque muitas vezes isso aí, então eu vou te convidar para ir lá, tá, convido. Só que você é convidado para ficar parado lá, sem nenhuma oportunidade. Então, era só mesmo para te testar, para você ir lá, sem chance de falar nada. Eu participei de uma cerimônia militar, onde era um culto, onde falava o padre, e depois era dirigido pelo padre, né? E o padre chegou para mim, logo no início do culto, disse assim, vamos combinar aqui, a gente divide o horário. Aí, tá bom? Eu digo, tá bom. Então tá, olha só, 10 minutos para você, 50 para mim. Os 50 era para ele. 10 para mim. Eu digo, tá bem dividido, vamos lá. Vou pelo fazer menos o quê? 10 minutos. Eu estou no ambiente dele. Sim, então não, o pastor também tem que saber disso. Exatamente. Você vai lá, se você tiver 10 minutos, não vai pregar também sair expulsando demônio lá, não. Dá uma saudação. André, agora eu tenho uma opinião um pouquinho, mas vou aprofundar um pouquinho aqui. Olha só, se alguém me chama para um culto religioso, e que nesse culto religioso será feito algo que ali a minha inépcia, a minha serenidade, o meu silêncio vai ser entendido como concordância. E existe algo que desagrada a Deus, eu não vou. Nem se eu tiver que pagar o preço de ser exclusivista. Você pode até sair em forma de protesto, vai ser bonito. Eu vou ser gentil em aceitar o convite. Se eu tiver que me retirar, eu vou me retirar gentilmente, né? Até porque eu tenho que ser educado e respeitar o culto dele, que às vezes ele nem sabe que ele fez isso comigo. Mas se eu entender que ali está afrontando a soberania de Deus, afrontando que existe um único Deus que é digno de honra e glória, aí eu vou sair. Porque, por causa de Deus, nós temos que enfrentar essa discussão. Acho que a gente chegou ao cerne dessa questão. Por quê? Porque, pelo que eu conheço e já vi, qualquer outro líder de qualquer outra religião, que não a religião cristã e evangélica, não teria problema com isso. Eu digo isso porque eu já vi muitos eventos de padres, em eventos de festas de grande igreja, que era a gente falando línguas estranhas, sendo batizada, rodopiando e tudo mais, e sentado e o pastor pregando daquele jeito. Agora, será que talvez... Aí a gente vai voltar naquela pergunta... Qual é a raiz disso? Será que a raiz disso é que a gente ama tanto o nosso Deus e tanto aqueles ensinamentos que a gente não consegue ver nada diferente daquilo? Porque eu não consigo ver um padre incomodado numa igreja. Às vezes, no culto, uma igreja está dando glória a Deus, aleluia, falando línguas estranhas. Existe o lado bom. Agora, se a gente for Mas a razão é simples. Algum lugar espírita, se tiver um banho de pipoca, eu levanto e vou embora mesmo. A gente se incomoda. Não, tem igreja, se você falar língua estranha... É o Espírito Santo isso? Igreja evangélica, se você falar língua estranha, todo mundo olha para você. André, existe uma razão simples. Eu não quero entrar em polêmica aqui, em respeito aos nossos ouvintes católicos, que são pessoas que merecem nosso carinho, a nossa atenção. Eu não quero entrar em polêmica, porque eu não tenho
católico para defendê-los. Mas, por exemplo, existe uma parte da teologia católica que não existe na teologia evangélica. E a teologia evangélica, ela é praticamente completa, igual a teologia católica. A teologia bíblica evangélica é igualzinha à católica. Sendo que a católica tem mais. Tem a parte do catecismo e a parte do clero católico e a parte dos santos, que a igreja evangélica entende que é idolatria. Então, por exemplo, um padre, quando vai numa igreja evangélica, ele não vê nada diferente do que ele vê na igreja católica, no sentido do conteúdo bíblico. Quando a gente vai na igreja católica, eventualmente, a gente pode encontrar uma situação em que haja algo que a gente vai entender que é idolatria, a gente não vai sentir. Você já depara com as imagens. Exato. É a primeira coisa que... E as mesmas imagens que estão na igreja católica também estão no centro espírita. E aí, às vezes a gente canta um louvor, aquilo, aí canta um louvor, que é um louvor hoje cantado nas igrejas evangélicas, a gente levanta a mão na igreja católica e todo mundo tira uma foto, vai pra internet e acaba com o pastor. André, só um detalhe que eu queria falar pro telespectador. Eu estou falando aqui da idolatria que pode existir eventualmente, que só os católicos sabem quem eles idolatram e se idolatram. Agora, eu posso afirmar que na igreja evangélica, será que não tem idolatria? Eita, tem idolatria também. E tem que ser retirada. Nos quartéis está sendo feito o culto, não é mais ecumênico, é interreligioso. Eu sou fuzileiro naval e sirvo no centro de recrutas. Na hora do culto, quando não tinha um capelão pastor, o padre passava metade para mim. A metade era 250 recrutas. E se convertia 30, 20, 40. E os outros iam para a missa. E quando o culto é junto, era interreligioso. O interreligioso só tinha leitura bíblica, uma palavra, sem entrar em maiores detalhes da religião católica ou evangélica. Isso era muito bom. Agora, André, parece que você chegou a um ponto aí em que você acabou chegando a uma convicção de que temos que ficar mesmo separados. Não, eu não sei se é o Espírito Santo ou o que é, mas é de fato aquilo. Nós nos incomodamos é a quando vemos santidade. coisas A diferentes. santidade, a santidade. Esse é o lado bom. Olha só, o culto que nós a Deus, temos alguém dentro da gente que incomoda Deus, irmão, nas situações. não tem como eu prestar um culto de acordo com o que está na Bíblia a Deus e fazer uma espécie de coordenação de haver um outro culto em que outro está adorando um Deus que não é o Deus que deu Jesus Cristo para nos salvar e por um caminho que não é Jesus Cristo. Se não é Jesus Cristo o caminho, eu estou fora desse culto. Religioso, tá, pastor? Era um evento, social, não religioso. A gente faz o seguinte, a gente faz isso pauta de um antenado só, porque eu acho que isso aqui dá pra gente falar sobre essa questão da mesclagem aí de cultos ecumênicos ou interreligioso. Isso é uma coisa para a gente debater muito. Pastores, obrigado pela presença de vocês hoje. Foi muito bom o debate, passou muito rápido, foi bastante acalorado, mas espero que você tenha gostado. Obrigado pela participação de vocês. Obrigado pela sua audiência, telespectador. Deus te abençoe. Até o próximo Antenados na Geral. Tchau, tchau.